Boa tarde, eu sou a Fernanda Facina e hoje, no Conversa de Atleta, vamos falar sobre condicionamento físico, indispensável no treinamento de atletas, mas também essencial para qualquer pessoa. Para conversar sobre o tema, está aqui hoje o professor de Educação Física, Leandro Brandão, formador de atletas, personal trainer e fundador do método Condicionamento Físico 10, o CF10. Leandro, em que consiste e qual a importância do condicionamento físico? Boa tarde. Boa tarde. Bom, o condicionamento físico hoje é muito importante para qualquer pessoa, não só atleta, porque hoje muitas pessoas querem praticar um esporte, querem jogar um futebol no final de semana, ou até mesmo outro esporte que não seja futebol. E se não tiver uma preparação adequada, o risco de lesões, o risco até de ataque cardíaco é muito grande para quem não pratica nenhuma atividade física e resolve no final de semana jogar um vôlei, jogar um futebol. Tu é responsável pelo canal CF10, que posta em site e também em redes sociais vídeos para o auxílio em exercícios. Como surgiu o CF10? Bom, o CF10 surgiu do próprio futebol, né? Onde eu ainda jogo, dou uma brincada nos finais de semana com o pessoal do veterano do Grêmio, com o veterano do São José também. E então eu via uma necessidade de preparar esse pessoal que joga comigo, bem como amigos que jogam no final de semana com outros grupos, né? E não se preparam, então sempre com uma lesão muscular, né? Toda hora dá um estiramento muscular em algum músculo, né? E o cansaço que eles sentem também. Então o CF10 surgiu juntamente com o meu sócio Fernando Becker, que é coach, para ajudar essas pessoas, né? Que realmente se preparam na semana, 2, 3 vezes por semana, com trabalhos curtos, mas eficazes, né? E com certeza, assim, o método CF10 está chegando aí para ficar, apoiados por grandes jogadores também profissionais, né? Por jogadores de categorias de base que praticam o nosso método e também o pessoal do amador. E esse pessoal tá conseguindo jogar muito melhor o seu futebol, não tá cansando tanto, tá conseguindo o condicionamento que deseja com o CF10. E que tipos de exercícios são feitos durante esse treinamento? Bom, hoje a educação física, a atividade física, a gente tem um monte de exercícios que pode trabalhar, vários métodos, né? Mas a gente procurou fazer algo diferenciado e até porque, como existe muita coisa no mercado, a gente tem que ser diferente. Então a gente procurou criar um método acelerado de condicionamento físico, aonde os exercícios são feitos com apenas 10 minutos diário, mas com muita intensidade. Claro que a evolução do aluno depois desses 10 minutos se transforma em 20, se transforma em 30 e até podendo chegar a 40, que é o nível 4 do nosso método. Então são exercícios combinados. A gente pode usar um cone de um lado ao outro e fazer o deslocamento lateral que normalmente se faz no treinamento funcional ou até num clube de futebol. Só que a gente pode ter um incremento nisso. No caso do futebol, que é o forte do CF10, pode ser feito um deslocamento lateral no cone com um salto para cabecear. Então, tudo que for mais apropriado para o dia a dia, para o padrão de movimento que vai ser usado, para as valências físicas necessárias, vai ser um método que com certeza vai ser mais proveitoso para o jogador de futebol. Falou antes sobre o teu envolvimento com o futebol, tanto no Grêmio quanto no São José. E esse teu envolvimento iniciou cedo, né? Tu ainda jogou na base dos dois times, tanto o Grêmio quanto o São José. Já existia nessa época algum método do condicionamento físico que tu usa e que tu ensina hoje? Qual tu vê como a grande diferença para os atletas desse condicionamento? Bom, acima de tudo, né? Quando eu joguei na base do Grêmio até mais ou menos 89, 90, e depois fui pro São José e joguei até 93, 94, e aí passei por alguns clubes de futsal e assim por diante. Toda a minha experiência como jogador na preparação física, eu procurei, com o estudo na educação física depois, eu procurei aprimorar isso, porque a atividade física que era realizada, ela era muito boa, mas ela tinha muitos problemas, né? Não tinha cuidado com coluna, não tinha cuidados com joelho, não tinha cuidados com tornozelo, e isso, com certeza, hoje eu sofro mais, por ter problemas no joelho sérios, já operei meu joelho, então hoje a gente quer trazer principalmente a gurizada, de categorias de base e até agora os mais velhos que consiga fazer uma atividade que tenha segurança, né? Não prejudique as articulações, consiga fortalecer, ter força principalmente nas pernas com alguns exercícios de potência que na época a gente não tinha esses cuidados. A começar até por um tênis.
A gente usava qualquer tênis, vamos falar bem grotescamente. Todo mundo lembra do Quixute, Conga, aqueles tênis baixinho, All Star, que é o que se usava lá nos anos 80 e 90, né? Então hoje a gente tem tênis aí apropriado até para pisada. Tênis com pisada pronada, tênis também com aquela pisada pro pé chato. Então hoje tudo é melhor se conseguir aproveitar o que tem disponível no mercado, né? Fique ligado, o professor Leandro Brandão vai continuar com a gente aqui no Conversa de Atleta e no próximo bloco vamos falar sobre o condicionamento físico com crianças. No Conversa de Atleta de hoje estamos recebendo o professor de Educação Física Leandro Brandão e no primeiro bloco da nossa entrevista falamos sobre a importância do condicionamento físico e o canal CF10. Leandro, tu já trabalhou com crianças, inclusive em escolinhas de futebol. Qual o diferencial desse trabalho com o trabalho de adultos, com o trabalho de outros atletas? Bom, eu já trabalhei com várias escolinhas de futebol, né? Genoma Colorado, participei 3 anos com um belo projeto no Genoma Colorado. E hoje eu tenho uma escolinha de futebol, né? Que é o ATM Feras. E lá eu consigo aplicar o método CF10 bem legal com a criançada. Porque primeiramente a gente visa o lúdico, né? Não tem aquela cobrança no jogo, tem que fazer jogada, tem que saber jogar já de cara, porque são crianças de 4 até 10 anos. Então, o que eu prego lá e tento falar com os pais, e eles me apoiam muito, é o treinamento funcional. Hoje eu tenho uma academia, eu tenho um centro de treinamento funcional também, que é a Gol 21, e a gente visa a criança aprender as valências físicas, saber abrir e fechar uma perna, saber o que é lado direito, o que é lado esquerdo, saber saltar, ter equilíbrio, né? Saber fazer um abdominal. Então, esses exercícios, saber fazer um polichinelo, que hoje nas escolas não se ensina. Hoje nas escolas é simplesmente o professor pega o colete, divide os times, saem jogando sem se preparar. Então, as crianças sabem alongar. Se eu pegar hoje e falar para elas, façam um alongamento sozinhas e alguém vai contando, eles fazem. Porque estão com essa vivência. Então, isso não é só para a hora da escolinha, isso vai ficar para a vida toda deles, né? Então, com certeza, coordenação motora, agilidade, potência, força, todas as valências físicas, principalmente uma boa flexibilidade no corpo, eles vão levar para a vida toda e vão conseguir fazer qualquer esporte depois. Também tem algum tipo de trabalho que demonstre para essas crianças, que mostre a importância de tudo isso? Porque com criança, claro que para elas o professor chegar e largar um colete e deixar joguem é ótimo. É importante mostrar também o porquê de todo esse trabalho sendo feito? Sim, com certeza. Isso não é um trabalho fácil, né? Isso aí o professor sempre tem que ter uma certa persistência e tá sempre fazendo feedback com as crianças, porque elas querem realmente jogar bola. Então a gente tem que transformar esse trabalho funcional, esse trabalho de condicionamento para as crianças, as valências físicas, em forma de brincadeiras. Então a gente tem métodos também para que elas façam sem sentir que estão fazendo. E isso dá muito certo. Desde o projeto que eu tinha no Genoma Colorado, que a gente já fazia há cerca de 3, 4 anos atrás, que acho que revolucionou um pouco essa parte de condicionamento físico para as crianças. Elas faziam de uma forma prazerosa, uma forma lúdica. Elas estavam brincando, competindo entre elas, mas na realidade estavam fazendo exercícios que eram voltados para as valências físicas, né, que elas iam precisar para jogar. E isso foi um diferencial, porque no projeto com o Genoma Colorado, com as crianças, geralmente no segundo tempo a gente ganhava os jogos, porque as crianças estavam melhor preparadas. Eles tinham um condicionamento físico indiretamente, né, feito pelo trabalho lúdico, mas que deu muito certo. No método do condicionamento físico 10, é possível que as pessoas se cadastrem no site de vocês para receber material com dicas, vídeos, que é o segredo do condicionamento físico dos grandes atletas. Esse material é diário? Consiste em que tipo de material é enviado para a pessoa que se cadastra? Bom, esse material, primeiramente, ele é gratuito. Então, vem alguns vídeos, algumas explicações de exercícios, né? E o pessoal vai se inscrevendo e vai se cadastrando tanto lá no YouTube para ver os vídeos, como agora no nosso site, né? Que é o www.condicionamentofísico10.com.br/CF10, para receber as dicas e, a partir daí, criar esse relacionamento com o CF10. O Conversa de Atleta de hoje recebeu o professor de Educação Física Leandro Brandão. Falamos sobre condicionamento físico e o canal CF10. Muito obrigada, Leandro, pela tua participação. Obrigado, eu que agradeço. Até mais. Encerramos o Conversa de Atleta de hoje. Eu sou a Fernanda Facina e volto na semana que vem. Até lá!